500 anos antes de Jesus nascer, Deus deu uma visão ao profeta Zacarias. Nessa visão, Zacarias viu como se fosse um pastor de ovelhas. Porém, aquelas ovelhas que Deus estava pastoreando, estava se rebelando contra ele. E alguns pastores também estavam se rebelando contra esse pastor, contra Deus. Então a Bíblia vai dizer em Zacarias 11:12, eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Zacarias recebeu uma visão de Deus de que ele estava sendo traído pelas próprias ovelhas e pelos próprios pastores. E por quanto ele estava sendo traído? Por 30 moedas de prata. 500 anos depois da visão de Zacarias, Jesus nasce e escolhe 12 discípulos para andar com ele. E um dos discípulos dele decide o trair. Esse discípulo é Judas. E Judas traiu Jesus. E traiu por uma quantidade específica de dinheiro. Você sabe quanto é? Exatamente. 30 moedas de prata. Mateus 26:14 diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, quanto que os fariseus deram a Judas? 30 moedas de prata. Ou seja, tudo estava profetizado, não só que Jesus seria traído, mas pela quantia a qual Jesus seria traído. Mas se continuarmos a ler o capítulo 11 de Zacarias, diz assim no versículo 13, então arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. O Senhor está dizendo que esse dinheiro será jogado no templo do Senhor e será dado ao olheiro. O que é o olheiro? O olheiro é um profissional que fabrica cerâmicas em geral com as mãos. E Judas, o que ele fez após trair Jesus? A Bíblia diz que ele teve remorso e que voltou para os fariseus e ofereceu o dinheiro de volta que ele havia pego. Aquele dinheiro que ele havia pego para trair Jesus, Judas foi lá e quis devolver aquele dinheiro. Os fariseus, eles não aceitaram o dinheiro. Então o que Judas fez? Jogou o dinheiro no templo. E não só isso, a Bíblia conta também que os fariseus pegaram esse dinheiro e deram para um olheiro. Então, 500 anos antes de Jesus nascer, Deus deu essa visão a Zacarias, mostrando tudo o que iria acontecer com a morte, com a traição de Jesus. Essa passagem em que Judas trai Jesus é muito bonita porque Zacarias profetizou exatamente sobre isso. E não somente Zacarias, mas tem um cara chamado Jeremias, o profeta Jeremias, que também profetizou exatamente tudo o que iria acontecer. Quando vamos olhar o livro de Êxodo, lá está escrito qual o valor que você pode pagar por um escravo e quanto é esse valor. Êxodo 21:32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então Jesus foi traído e meio que vendido como se fosse um escravo. Será que Jesus era um escravo? A resposta é não. Quem é o verdadeiro escravo dessa história toda? Você e eu éramos escravos do pecado. E por meio de Jesus nós fomos libertos. Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, ele sofreu o que era para nós termos sofridos. Nós que éramos escravos do pecado, merecíamos sofrer. Jesus, ele se tornou maldição por nossa causa, fazendo assim que a gente se livre da maldição da lei. Isso está escrito lá em Gálatas 3.
que nós possamos o adorar por tudo que ele fez. Sejamos gratos a tudo que ele fez por nós, porque nós merecíamos esse castigo e não fizemos nada para ter essa graça, a maravilhosa graça de Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado.